Boa noite, tudo bem? Que bom ter você aqui conectado conosco nesse dia tão especial. Que a presença do Senhor Jesus, ela possa invadir aí seu coração, a sua casa, e que essa noite seja muito especial para você. Eu gostaria de compartilhar com você uma breve reflexão sobre o Natal. E eu queria pedir que você me desse aí um minutinho da sua atenção e você fixasse a sua atenção aqui nesse tempo. Eu prometo que vai ser bem rápido, tá? Não quero tomar muito seu tempo, mas quero pedir a sua atenção, né? Que você não deixe nada tirar o seu foco, nem celular, nem nenhuma preocupação com a ceia ou qualquer outra coisa externa. E eu queria orar, então feche seus olhos aí por um momento, respira bem fundo aí e concentre agora esse tempinho para a gente fazer uma oração. Senhor, eu quero te agradecer, muito obrigado por esse dia, obrigado porque o Natal ele é tão representativo para nós, tão simbólico, tão permeado de significado. E minha oração, Pai, é para que o Senhor abençoe as nossas vidas e ajude-nos a refletir e a entender o que o Senhor quer compartilhar conosco e falar conosco nesse dia. Abençoe meus irmãos, visite cada lar, cada família que está escutando essa mensagem, que vai escutar em algum momento, que o Espírito do Senhor possa conduzi-los no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Bom, geralmente no final de ano, a gente reflete bastante sobre o significado do Natal, ou deveríamos, né? Especialmente porque nessa época do ano, existem, né, uma atmosfera muito iluminada, né? A gente vê muitas luzes, inclusive até muitas luzes tentando sinalizar coisas que são secundárias, que não são tão importantes. E quando a gente fala em Natal, geralmente a primeira coisa que a gente pensa, né, que nos remete é o Velho Noel, árvore de Natal, presentes, presépio. É claro que para nós cristãos, nós sabemos que o que nós celebramos é simbolicamente o nascimento de Jesus. Isso é o mais importante. Então, quando nós cristãos pensamos em Natal, a gente já pensa diretamente em Jesus, porque Ele é o centro do Natal. Mas o que eu gostaria de compartilhar com você nesse dia não é sobre o real significado do Natal, presumindo que isso já é muito claro para nós cristãos. Mas eu queria pensar o porquê do Natal. Para que o Natal? A palavra Natal ela é derivada do latim e basicamente significa nascimento. E eu queria que você pensasse o seguinte: por que foi necessário o Filho de Deus nascer como um bebê? Por que foi necessário ele encarnar como um ser humano? É sobre isso que eu queria refletir com você. Só que para isso a gente precisa voltar alguns milhares de anos atrás. E a Bíblia vai nos dizer que Deus, por sua vontade, ele decidiu criar a Terra, tudo que nela existe, especialmente o ser humano, que diferente de todas as outras criaturas, ele foi feito à imagem e semelhança do Criador. Isso significa que o homem ele foi dotado de características do próprio Deus, como por exemplo, vontade, pensamento, raciocínio, emoções. O homem foi criado para se relacionar com o Criador, para conhecê-lo, para ser orientado por ele, para desfrutar da criação, para cultivar aquilo também que Deus havia criado, cocriar com Deus, continuar desenvolvendo aquilo que Deus fez no início. E Deus estabeleceu o homem num jardim, que é mais um parque ecológico, né, pelo tamanho ali que a Bíblia relata para nós. E esse lugar era um paraíso. O homem ele tinha tudo o que ele precisava. E o mais importante disso, ele tinha acesso pleno a Deus. Ele tinha o livre-arbítrio, ele tinha autonomia para escolher seguir a Deus, ser orientado por ele nessa relação de amor ou desobedecer a Deus e andar por si mesmo. Infelizmente, a gente sabe da história e a escolha do ser humano foi dar as costas para o Criador. Induzido pela serpente, ele foi e desobedeceu a Deus. Comeu da árvore, a única árvore ali que ele não poderia comer daquele jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Essa escolha do homem, ela trouxe morte. A criação que havia sido criada, plena, harmônica, agora ela estava corrompida, estava quebrada, desajustada, danificada. Mas o Criador não deixou o homem assim, sozinho, abandonado ali na sua ruína. Pelo contrário, o Criador, ele fez uma promessa ao homem, ele disse que haveria um descendente da mulher que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Mas enquanto isso não acontecia, enquanto esse tempo não chegava, a criação se tornou cada vez mais decadente. A gente vê evidência disso logo no início, após Adão e Eva terem filhos, houve uma tragédia familiar ali. Abel foi brutalmente assassinado por seu irmão por causa de ciúmes, inveja e egoísmo. Daí em diante, a história revela que o ser humano fica obstinado em se voltar contra o Criador. Porém, o Criador constantemente está em busca de se revelar ao homem. O Criador está empenhado para que o homem seja redimido, seja salvo de si mesmo, da destruição, da maldade, que agora impera sobre a humanidade. E nessa missão, nesse propósito de salvação, Deus ele chama um homem chamado Abraão. Na verdade, quando ele o chama, ele era Abrão. E ele chama e faz uma promessa a esse homem. Ele diz que tornaria a descendência desse homem, a sua família, tão numerosa quanto as estrelas do céu e como as areias, os grãos de areia do mar, das praias. E o objetivo disso era para que ele e a sua descendência eles fossem uma bênção para todas as famílias da terra. Então, a partir desse homem, Deus forma essa família, e o propósito era que essa família revelasse, através de costumes e princípios, o único e verdadeiro Deus, revelasse a natureza de Deus, de um Deus amoroso, gracioso, misericordioso, mas também justo, fiel. Em um determinado momento da história, esses descendentes, de Abraão, eles estão no Egito e eles se tornam um povo muito numeroso. E isso desperta medo do faraó, e por causa da sua ambição, da sua maldade, ele escraviza esse povo, o povo de Deus, o povo que Deus havia escolhido com um propósito, e ele também assassina os bebês homens desse povo. Mas Deus escolhe Moisés, e nós conhecemos essa história porque ela é muito famosa, e usa Moisés para libertar o povo do Egito com muitos sinais e maravilhas. E liberta esse povo para conduzir esse povo a uma terra, um novo lugar, um lugar onde eles podiam ali viver bem, desfrutar, mas com o mesmo objetivo, que eles seguissem a Deus, que eles fossem orientados por Deus e revelasse os princípios e valores, para que eles fossem uma nação que iluminasse um mundo que estava em trevas. Todavia, na história desse povo, dos descendentes de Abraão, chamados de Israel, eles têm altos e baixos. Ora eles estão buscando a Deus, andando segundo os seus princípios, ora eles abandonam a Deus e seguem outros deuses. Mas o Criador constantemente também envia mensageiros ali para falar com o povo. Esses mensageiros são chamados de profetas, pessoas que são sensíveis à voz de Deus e que são porta-vozes de Deus. Eles alertam o povo, exortam o povo, corrigem também o povo. Mas muitas vezes, a maior parte das vezes, o povo não dá ouvidos. E é um desses profetas, aproximadamente do século 8 aí, antes de Cristo, um profeta chamado Isaías, que Deus usa para comunicar uma revelação a esse povo. Esse povo que estava ali em decadência, longe de Deus, afastado de Deus, esse profeta anuncia o juízo de Deus sobre esse povo, a disciplina de Deus sobre esse povo, mas também anuncia tempos vindouros de restauração e salvação. É esse homem que Deus usa para anunciar, para revelar a figura de um bebê que nasceria de uma mulher e seria o salvador da humanidade. Ele surgiria trazendo boas novas, boas notícias, alegria e restauração para todos os povos. E eu quero aqui ler alguns trechos aqui na Bíblia Sagrada, do livro desse profeta, no capítulo 9, a partir do verso 2, diz assim:
O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando divide os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Do verso 2 até o 7 que nós lemos. Então veja que este profeta, Deus revelou o nascimento do menino Jesus. Este que viria iluminando e dissipando todas as trevas que nós nos encontrávamos. Este que conduziria, orientaria, revelaria o poder de Deus. Sobretudo, revelaria um Pai eterno. Ele seria o príncipe da paz. Ele governaria, regeria os seus súditos, o seu povo na paz. E é nessa última característica desse bebê que Isaías aqui profetiza que eu gostaria de refletir algumas coisas para nós nesse dia. E aqui está a resposta para a minha indagação do início. Por que foi necessário o nascimento do Filho de Deus como um bebê? Como um ser humano igual a nós, dentre tantas coisas que nós poderíamos falar a respeito do Natal, eu gostaria de me ater nesse aspecto da paz. Sabe? Lembra que nós falamos agora há pouco do início, da queda? A queda, o pecado, gerou desarmonia no mundo. Gerou caos, guerras, conflitos, dor e sofrimento. O ser humano ele se rebelou contra Deus. Nós nos afastamos do Criador, da fonte de significado da vida, da luz que nós precisávamos para viver. Mergulhamos nas trevas, fizemos guerras, combates, conflitos por interesses egoístas, por poder, domínio, para obter coisas materiais que nós cobiçamos. Mergulhamos em disputas religiosas e ideológicas. E assim, muitas vezes, ainda nós nos encontramos em conflito com Deus, estamos em conflitos, em contendas com os nossos familiares, pais, irmãos, cônjuges, filhos, disputas, conflitos raciais, ideológicos, religiosos. E isso só gera destruição, dano, dor, sofrimento. Recentemente nós temos acompanhado aí a guerra no Oriente Médio entre Israel e o Hamas. E isso tem gerado muita dor, muita perda, muito sofrimento. Porém, Jesus, ele veio para fazer a paz. Ele é o príncipe da paz. E essa palavra aqui, paz, no Antigo Testamento, nesse texto que nós lemos, é a palavra hebraica shalom. Ela significa muito além de uma tranquilidade que é ausência de conflito. Ela significa, shalom, a paz, significa completude, saúde, bem-estar, contentamento, paz nas relações e harmonia. Especialmente a paz, a tranquilidade de ter o entendimento que nós temos uma aliança com Deus, nós estamos debaixo da soberania e das promessas de Deus. E Jesus, ele é esse governante, é esse regente da paz. É só através dele que nós podemos ter essa paz que nos traz completude, que nos traz saúde física, mental, psicológica. É só através dele que nós temos contentamento, satisfação. É só através dele que nós podemos ter a nossa relação com Deus pacificada, ter tranquilidade e segurança de nós adentrarmos a presença de Deus, falar com o nosso Pai. É só através dele que nós podemos ter as nossas relações humanas harmônicas. Só através dele que nós podemos ter tranquilidade que a nossa alma tanto busca e precisa. E olha só o que a palavra diz
no Evangelho de Lucas. Lucas nos relatando no dia do nascimento de Jesus, que já havia sido predito lá pelo profeta Isaías, como a gente acabou de ler. Olha que interessante o que diz aqui no Evangelho de Lucas. No capítulo 2, a partir do verso 8, diz assim: Havia pastores que estavam nos campos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam admirados. Só até aqui, só até o verso 18. Olha só que interessante. Um anjo anunciou àqueles pastores, pessoas simples, comuns, como eu e você, o nascimento de Jesus. Uma boa notícia que mudaria radicalmente a vida de toda a humanidade. E seria uma alegria imensurável. Através de Jesus, Deus seria revelado, seria glorificado e a paz seria restabelecida. Perceba, é nesse aspecto que eu quero enfatizar com você. A paz entre nós e Deus, a paz entre nossas relações humanas fraternas. Vivemos tempos difíceis, muito tensos, muito acelerados, eu diria atormentados. São muitas pressões que nos cercam, perigos que nos rondam, preocupações que nos desestabilizam, conflitos familiares que nos roubam a paz. Muitas vezes nós somos levados para longe de Deus. Muitas vezes nós nos afastamos por causa da dureza do nosso coração. Nós buscamos cuidar apenas de nós mesmos, de conquistar aquilo que nós desejamos. Muitas vezes nós somos feridos por pessoas que nós amamos e nós também ferimos aqueles a quem nós amamos. Isso tudo é fruto da falta de comunhão com Deus, do distanciamento da presença de Deus, que traz harmonia, significado, propósito e paz. O Natal, esse nascimento de Cristo, nos chama para perto de Deus novamente. Nos possibilita não viver mais um estilo de vida maluco, um estilo de vida que drena a nossa alegria, a nossa energia, a nossa paz. Um estilo de vida nocivo que afeta nossas relações fraternas. Não. Se nós abrirmos o nosso coração para o príncipe da paz e deixar ele nos contagiar com a sua paz, a nossa vida pode ser transformada. Ele veio como um de nós para revelar que Deus nos criou para a gente viver perto dele. Não para a gente se degradar em conflitos, causando danos nos outros, nos machucando, guardando rancor. Não foi para isso. O Senhor nos criou para viver de maneira harmônica, viver em paz. E é claro que a paz aqui não significa a gente viver uma vida nesse mundo caído, sabe, em constante bonança e calmaria. Não é isso que significa. Mas significa que mesmo em meio aos conflitos que nos acometem, que são inevitáveis, as tensões, as pressões, as preocupações que tentam nos esmagar, nós podemos obter essa paz de Cristo que excede todo entendimento. Ela que ajuda a guardar a nossa mente de ficar atordoada e o nosso coração de adoecer. Sabe, Jesus, antes dele ir para a cruz e morrer e ressuscitar, ele disse aos discípulos lá em João 14, 27, deixo-lhes a minha paz lhes dou, não dou como o mundo a dá. Não perturbe os seus corações, nem tenham medo. Jesus aqui
orientando os seus discípulos, falando assim, olha, a minha paz é diferente da paz do mundo, a paz do mundo é circunstancial. É enquanto você tem saúde, enquanto você tem dinheiro, enquanto as coisas estão acontecendo do jeito que você quer, enquanto você tem poder, enquanto você tem domínio, enquanto você tem controle. Mas é um fato que essas coisas são tão passageiras quanto um dia pela noite. E o Senhor fala assim, a minha paz é diferente. A minha paz, ela vai dar plenitude, completude, segurança a vocês. Então, não tenham medo. E em outro lugar, em João também, Jesus fala assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essa paz que o Senhor quer nos lembrar nesse dia. E fazer nascer novamente dos nossos corações e nas nossas mentes. Sabe, talvez você como ser humano esteja andando longe de Deus, não tem considerado o Criador, não tem buscado o Senhor para entender quem você é, qual é o propósito que Ele tem em sua vida. E o resultado disso tem sido uma vida cheia de caos, uma bagunça, crises e mais crises de identidade, crises existenciais. Talvez você esteja frustrado consigo mesmo, cansado, desanimado, sem paz. Talvez você seja um jovem aí, esteja sob pressão, extremamente ansioso sobre os seus estudos, sua carreira, tentando entender qual que é o propósito da sua vida. Talvez você esteja ansioso por causa de algum tipo de relação afetiva, de casamento, de carência de encontrar alguém para namorar, casar. Ou talvez você esteja fugindo disso, vendo o relacionamento afetivo como algo assim, como um sinônimo de problema, de frustração, de mágoa. Ou talvez você esteja chateado, cansado aí, a relação com seus pais não tem sido boa, por talvez você julgar que eles só querem encher o seu saco e falar isso, aquilo outro, pegar no seu pé. Talvez você seja um pai, uma mãe que tem vivido sob a pressão e a preocupação demasiada por causa da responsabilidade que você tem da sua função paterna e materna, cansado com um sentimento de falta de capacidade, sabe? De dar aquilo que você julga que seus filhos precisam. Talvez você esteja em conflito com seus filhos adolescentes, até mesmo adultos, que lhe dão trabalho e não te corresponde como são as suas expectativas. Talvez você seja um marido, uma esposa que esteja cansado, o casamento não está indo muito bem, você não tem se entendido, vocês não têm se entendido, existem muitas tensões, discordâncias, talvez mágoas, feridas que não foram tratadas e curadas, ou talvez seus relacionamentos familiares entre irmãos, primos, tios, têm sido ruins, sabe? Relacionamentos apenas de aparência, sem amor, sem graça, sem perdão. Às vezes conflitos que você tem arrastado por anos, às vezes que você tem apenas aturado os seus familiares e eles a você também, sabe? Eu quero te desafiar nesse dia a você deixar o Cristo natalino, esse bebê que nasceu. Meu desafio é que você deixe ele fazer nascer a paz em seu coração. Deixe ele fazer a paz em suas relações. Já dizia o poeta, o homem quando ele está em paz, ele não quer guerra com ninguém. Olhe para Cristo, olhe para esse bebê vulnerável que nasceu de uma família simples, um lugar simples. Deixe ele invadir o seu coração, baixar um pouco as suas expectativas, as suas pressões, as suas preocupações, a ansiedade da vida. Olhe para esse bebê, contemple nele a pureza, a fragilidade. Deixe ele amolecer seu coração. A paz do Senhor, ela vai invadir seu coração, ela vai ajudar você a perdoar quem te magoou. Ela vai fazer de você humilde e simples para pedir perdão também para aqueles que você causou algum tipo de dano, algum tipo de dor. Sabe? É só Ele que pode te dar a paz e que vai te ajudar a discernir o caminho, sabe? Que vai fazer você caminhar com um sentimento de segurança, com um sentimento de que Ele está no controle. É só Ele que pode trazer luz a você dos passos que você precisa dar. É Ele quem vai garantir a você a segurança dos seus filhos, o cuidado dos seus filhos, porque antes de você ser pai dos seus filhos, Deus é pai deles.
É Ele quem vai dar o contentamento necessário para você apreciar o seu cônjuge. Para você, ao invés de ficar cobrando, esperando e criar expectativas com relação ao que ele tem que fazer para você, ele vai te dar um contentamento que vai fazer de você resposta para o seu cônjuge, vai fazer de você um abençoador do seu cônjuge, vai fazer de você grato pelo cônjuge que você tem, pelo marido que você tem, pela esposa que você tem, pelos filhos que você tem. É Ele que vai te dar paz, harmonia que a sua família tanto precisa para desfrutar de um dia de Natal maravilhoso, sem indiretas rancorosas, sem reclamações insatisfeitas. É só Ele, o príncipe da paz. Se você convidar Ele para invadir a sua casa, para entrar no seu coração nesse dia. Lembre-se disso, você que já crê no Senhor Jesus. Abra seu coração para Ele. Lembre-se que Ele veio como príncipe da paz. E se você não está vivendo em paz, se seus relacionamentos não têm sido de paz, se você não tem sido um pacificador, existe algum problema. Está faltando um pouco de contemplação para os olhos voltados para esse bebê, para o príncipe da paz. Porque eu tenho certeza que se você voltar os olhos para ele, ele vai fazer a paz no seu coração, vai fazer a paz entre você e seus familiares, vai te dar paz com relação ao futuro que você precisa, a segurança, vai trazer harmonia e alegria sobre o seu lar. Que Deus abençoe a sua vida, um Feliz Natal para você e sua família. Eu quero convidar você nesse momento a orar com uma pessoa aí, com quem você está nesse momento. Não sei, de repente você está na ceia, quero desafiar de 2 em 2 você pegar na mão de alguém. Se você precisa pedir perdão para alguém, se você precisa verbalizar gratidão, faça isso nesse momento. E orem uns com os outros. Celebrem o Natal, esse nascimento. Celebrem a Cristo Jesus. Celebrem o nascimento da paz nos nossos corações. A paz que reina, que dissipa todo o caos, que traz harmonia. Em nome de Jesus. Feliz Natal, que Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus.